Este é o programa Opinião Livre e eu falo direto de Orlando, na Flórida, aqui nos Estados Unidos. Meu convidado a partir de agora está em Porto Alegre. Ele é Glauco Fonseca, consultor de marketing competitivo. Meu prezado amigo, boa noite. Boa noite, Diego. Coisa boa poder te ver e conversar contigo e também de quebra com os teus telespectadores aí no Opinião Livre. Um grande abraço a ti e aos telespectadores. Muito obrigado, grande abraço. Como é que tá a vida aí? Eu sei que, pelo menos do ponto de vista do clima, já deu uma melhorada, né? Já tá esquentando um pouquinho. Estes últimos dias têm sido ensolarados, um pouquinho frio no amanhecer, mas ao longo do dia uma temperatura muito agradável, já de prenúncio de primavera, né? Estamos no último mês do inverno, graças a Deus, e tomara que chegue logo a primavera colorida e aquecida primavera para o inverno. Esse ano foi complicado, Diego. Uhum. Glauco, eu tô fechando 2 meses de Estados Unidos agora, é a terceira vez em que eu moro aqui neste país, que definitivamente não é um país perfeito, mas do ponto de vista da convivência social está muito à frente do Brasil. É um país muito mais seguro, enfim, essas coisas todas que a gente sabe. Ah, uma das coisas que eu sempre lembro do Brasil é o fato de sair à rua preocupado com tudo, né? A gente sai à rua preocupado com tudo. Em breve eu vou estar de volta aí e vou estar preocupado com tudo, o tempo todo. E a gente não se dá conta. Quando a gente sai, é que a gente vê que a gente está reproduzindo algo que não é correto. E isso é por causa da violência, lógico. Quando é que nós vamos mudar essa situação, na tua opinião? Diego, bom, primeiro que existem fatores, na minha opinião, existem fatores políticos, sociopolíticos, que nos trouxeram a este momento, uma predominância do pensamento de esquerda nas gestões municipal, estadual e federal. Isso não traz os bons ventos da prosperidade, da inovação, né? E das coisas boas em termos tecnológicos. Então, de fato, temos esse problema que entende-se que ele é cíclico e talvez estejamos encerrando um ciclo agora, né? Tem um segundo fator, na minha opinião, que é o fator geográfico. O Rio Grande do Sul, especificamente, é um estado que vem perdendo muito, também por questões políticas, né? Por ter sido o berço de tudo que hoje nos assola em termos de desenvolvimento. O Rio Grande do Sul está perdendo espaço e está carente de lideranças para dar a volta por cima. Esperamos que isso aí também esteja no final de um ciclo ruim e que logo melhore. E tem o fator educação, né, Diego? Que à medida que tu torna irrelevante a educação, tu vai fazendo com que as pessoas se marginalizem. Algumas vão entrando para a linha da miséria, outras vão se tornando criminosas, não é? Porque a sociedade automaticamente vai expelindo as pessoas que se despreparam ou que não se educam, não se preparam, e algumas delas vão acabar na marginalidade. Então, se tu levar em conta esses fatores, Porto Alegre hoje é o epicentro disso no Brasil. Temos uma das cidades mais violentas do país, uma das mais violentas do mundo, né? E não vamos conseguir mudar isso da noite para o dia. Esperamos que isso mude para que a gente possa permanecer morando, vivendo aqui, porque está cada dia mais difícil. Os líderes políticos, os gestores não dão conta dos problemas dessa natureza, não conseguem enfrentar, não conseguem reagir e não conseguem fazer absolutamente nada. Nem buracos, nem gramados conseguem cortar, nem buracos conseguem fechar, não conseguem pagar salários em dia sequer. O que dirá criar uma nova rota modal ou um novo polo de atração de investimentos? Estamos muito, muito atrasados. Espero que isso seja o final de um ciclo ruim, que se inicie o melhor daqui para frente. Agora, Glauco, boa parte dos municípios brasileiros, né, estão quebrados.
a gente tem os estados, né, com exceção talvez de São Paulo, todos os demais passando por dificuldades enormes, né, e alguns quebrados, como é o caso do nosso estado, do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, por exemplo, também está quebrado. E aí o seguinte, e a União também, com um déficit de mais de 150 bilhões. O próximo presidente da República vai pegar uma bomba aí que, né, quem estiver perto vai sentir faísca. Primeiro tem que sanear, só que o problema é o seguinte, não se consegue fazer reforma. Enfim, qual é a nossa perspectiva à medida em que os agentes políticos são refratários à mudança? Bom, na minha opinião, o que qualquer organização, seja uma pequena empresa, seja um governo, precisa é de liderança forte, liderança que consiga ser o capitão do navio, que consiga dizer, nós vamos por aqui, este aqui é o caminho, sigam-me aqueles que acreditam no projeto. Então, nós temos hoje uma deficiência muito grande de líderes no Brasil. Por quê? À medida que o tempo foi passando e nós fomos vendo a mediocridade campeando na política, mediocridade, a desonestidade, a corrupção, esse tipo de chaga, ele afasta as pessoas boas da política. Os bons gestores, os bons líderes, eles se afastam da política como o diabo da cruz, como se diz, né? Então, o que acontece? Nós temos uma carência de lideranças dispostas a enfrentar os problemas. E, primeiro, Diego, é que esse é o único fator que eu entendo que possa fazer a diferença. Se nós tivermos uma liderança e um comando e um projeto, porque até então não tivemos, né? O que nós tivemos com os governos esquerdistas, socialistas, foi um ambiente perdulário de gastação desmedida, de irresponsabilidade fiscal. E isso tem um preço altíssimo que nós vamos ter que pagar, já estamos pagando, as prefeituras estão pagando, como tu mencionaste. O que acontece? Se disseminou prefeitura país afora, a carga tributária chegou num limite insustentável, hoje nós não temos uma carga tributária sustentável, as pessoas não têm mais riqueza suficiente para poder compartilhar com o Estado, né? Não geram mais riqueza, o desemprego ele é quase endêmico no Brasil, porque a gente não tem ideia de quantas pessoas hoje desistiram já de procurar emprego. Então, o que precisa, na minha opinião? Nós precisamos, inicialmente, de um líder. Mas um líder é aqueles que digam assim, ó, eu vou fazer e vou acontecer. Eu vou fazer sem medo, vou fazer sem amarras, vou fazer sem comprometimentos políticos, ideológicos, etc. e tal. Eu não quero citar nomes, mas nós sabemos que a única pessoa que hoje, mal ou bem, consegue passar para as pessoas essa sensação de que é possível dar a volta por cima, só temos um. Né? Tem um lá oferecendo tirar o nome do SPC, como se isso fosse suficiente, Diego. Por exemplo, as pessoas saem do SPC hoje, amanhã entram de novo. Porque não gerou um tostão de excedente chamado de riqueza. Mas Glauco, só um parênteses aqui. Ninguém governa sozinho. O Congresso Nacional é uma coisa horrível, o que tem de pilantra lá dentro. E desde a dita redemocratização do Brasil, nós vamos a partir lá dos anos 80, que o PMDB manda, hoje MDB, né, manda no Congresso. Tem outros partidos, eu não vou citar aqui, mas assim, é tudo na base de pilantragem, é tudo na base de propina, de conchavo para botar A, B ou C no ministério A, B ou C e poder roubar. Os mais de 50 milhões em espécie do GEDEL, no apartamento aquele abandonado, nos mostram isso. Esses caras não têm limite. E por mais que alguém chegue, é isso que eu acho, tá? Não estou querendo desmerecer a tese, não é isso. Eu só estou dizendo que é o seguinte, por melhor que seja a pessoa, se Jesus Cristo, né, e eu sou cristão, estou falando um cristão aqui, descer no Brasil, ele vai ter de enfrentar um Congresso voraz, corrupto, historicamente. E nada me indica, nós vamos ter uma oxigenada no Congresso? Vamos, evidente. Você vai ter mais liberais, mais conservadores, mas a lógica corrupta do Congresso vai continuar, Glauco. Eu concordo em parte, Diego. Eu te digo por quê. Tem um fator novo. O fator novo se chama o seguinte. O presidente que for eleito,
ele tem que ter respaldo popular. Né? Coisas que nem o Lula teve. O Lula se elegeu como se fosse na época, eu me lembro direitinho, em 2002, como se fosse uma concessão. O próprio Fernando Henrique queria transferir a faixa para o Lula. Socialistas, né, trocando faixa, certo? Mas ali já existia digamos, uma vontade do país de ir para esse lado, e depois o Lula, a Dilma e muito menos o Temer não são líderes nem dos condomínios onde moram. Então, isso é a diferença. Hoje, mal ou bem, os dois que aparecem hoje na pesquisa Ibope, Datafolha, que apareceu hoje à noite, mal ou bem, talvez mais mal do que bem, são líderes. São pessoas que quando se elegerem, vão ter o respaldo popular inédito. Eu acho que desde os tempos de Getúlio não tivemos uma eleição com tamanho respaldo popular ao novo presidente da República. Então, em havendo isso, nós vamos ter ele próprio condições de trabalhar a sua base e tem um viés de resgate, Diego, que também não havia. Nunca houve, pelo menos não na minha história viva, eu vivo. Glauco. Nós precisamos resgatar algumas coisas. E esse resgate, ele é comum a todos. Nós não podemos mais continuar do jeito que está. Então, por fim, eu te digo, Jesus Cristo foi um excelente gestor. A sua equipe de 12 apóstolos permanentes fez um excelente trabalho que até hoje nós conhecemos. É verdade. Glauco, me diz uma coisa. O Brasil tem jeito, mas jeito mesmo. Nós vamos conseguir tirar o pé do barro? Eu acho que já tiramos. Eu sou um otimista, Diego. Eu já te disse isso em outras ocasiões, eu sou um otimista. Se é um país que não tem nenhum problema semelhante ao da Venezuela, do ponto de vista de institucionalidade. Nós não temos tiranos aqui capazes de abalar a República e fazer o que querem com o país. Não temos. Nós temos aí, por exemplo, tem 3 generais que têm se manifestado ultimamente, que só o que tem feito é reforçar as questões constitucionais, as questões de segurança. Não tem feito não tem digamos assim, nenhuma ideia inconstitucional ou de avanço fora das regras. Nós temos um ambiente econômico favorável. Nós temos um país muito grande, com riquezas naturais. Nós temos pessoas de bem que começam a aparecer. Nós colocamos um ex-presidente na cadeia por crime de corrupção e lavagem de dinheiro, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E a delação do Palocci para cima do Lula, mais uma, né? É devastadora, dizendo que ele se envolveu pessoalmente em inúmeras propinas, né? Inúmeras propinas, inclusive citando um ex-presidente francês. Sarkozy. Né? De quem compramos os caças, né? Rafale, não é isso? É isso? É isso, os Rafale. Tem envolvimentos internacionais. E o Palocci cita assim, chegou um determinado momento que ele perdeu a vergonha. Uhum. Ele próprio abria reuniões e dizia que queria dinheiro para aquela campanha. Né? Então, esse Brasil aí não vai voltar tão cedo, Diego. E se voltar, como aconteceu nesse caso do Lula, a Dilma, né, pedaladas fiscais, foi afastada. Nós temos uma lei que, mal ou bem, nós temos lá, claro, nós temos um Gilmar Mendes incomodando, um Lewandowski que é espreita, né? Parece um leão, né, faminto, né? Tá espreita, ele e o Toffoli. Estou esperando para ver se podem dar um bote, né? Mas eles não estão com coragem para fazer isso. Gilmar Mendes tem coragem porque ele está já numa fase de insana. Então, eu acredito o seguinte, eu tenho muita fé no Brasil. É claro que quando a gente mora em Porto Alegre, a gente perde um pouco essa fé, viu, Diego? Eu estive recentemente em Florianópolis, passando alguns dias, uma cidade que não tem pichação, não tem buraco, pouquíssimas pessoas sem lares na rua, praticamente nenhum pedinte, nenhuma esmola em sinaleira, algumas pessoas morando embaixo de pontes, para contar nos dedos das mãos, policiamento ostensivo,
em toda a ilha e no continente, na parte do estreito, acessos bem iluminados, olha, tudo muito bem urbanizado, arborizado, com vida cultural pungente, pulsante. Eles assim, aí quem mora hoje em Florianópolis pensa o Brasil diferente da forma como eu, que tive o carro roubado, assim como tu fosse assaltado. Quer dizer, lá, uma pessoa estava reclamando para mim e para minha esposa, que nós temos um problema muito grave, muitos mendigos na rua. Muitos mendigos na rua, tinha um ali no redor. Uhum. Entendeu? E um sujeito que a gente notava que estava com problemas mentais, não era exclusivamente por questões financeiras ou econômicas, né? Era por questão de mentais mesmo. Então, se eu vivo no Rio de Janeiro, eu penso outro Brasil. Se eu moro em São Paulo, no interior de São Paulo, cidades como Campinas, como São Bernardo do Campo, são cidades crescendo, com economia muito mais ativa do que a nossa. Quer dizer, existem diferentes percepções de Brasil dentro do Brasil. E eu quero te garantir que a nossa é a mais pessimista hoje do país, é a nossa. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. Se fores a Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Recife, tu tens uma outra perspectiva do Brasil do que nós aqui de Porto Alegre, que estamos hoje muito desanimados. Por isso que nós temos que votar direito, votar certo, persistir em algumas coisas, mudar outras, nessa linha aí. Só vai por esse caminho, acreditando e trabalhando. Glauco, o que é o melhor e o que é o pior do Brasil para ti? O melhor do Brasil é uma coisa mística. É aquilo que nos dá orgulho e talvez nos envergonhe um pouco, que é a nossa natureza. Que é aquela coisa assim, eu sou um povo feliz, informal, que dança e canta, isso me deixa feliz, e isso ao mesmo tempo me envergonha lá fora. Mas lá, no conjunto das coisas, ser brasileiro é bom, é gostoso ser brasileiro. As pessoas no mundo fazem boas referências da gente, como pessoas que supostamente sabem viver a vida. E o nosso país é muito lindo, tia. Nosso país é muito grande, nosso país é muito, muito rico, e tem uma gente muito boa. Eu confio e gosto muito do povo brasileiro. Acho que ele tem sim futuro, acho que ele tem arrumação. Nós só precisamos fazer brotar boas lideranças que vão guiar esse processo. O que o Brasil tem de ruim, para mim, é aquilo que é momentâneo, que é a dominação de um pensamento absurdo, antipróspero, criminoso, vulgar, irresponsável, enfim, tudo que representa hoje o pensamento de esquerda, que traz atraso para onde quer que ele vá. Então, o pensamento esquerdista ele tem que ser... E sabe como é que nós vamos eliminar ele da vida brasileira? Como? Com educação. Com educação, Diego. Por isso que é um projeto de longo prazo. Educar as pessoas, informar as pessoas... Mas, Glauco, a educação brasileira hoje está tomada. Está tomada. Como é que nós vamos fazer? Ela está tomada porque eu permito, Diego. Isso tudo é uma questão de autorização. É que nem diz assim, eu não tenho solução para Nova York nos anos 90. Até que alguém diz assim, não, tem solução e eu vou adotá-la. E a adoção da solução, geralmente, ela é dura. Se eu perceber, e se eu tiver evidências, que professores estão fazendo mal o seu trabalho, eles têm que ser sumariamente demitidos. Se eles estão impregnando crianças ou jovens adolescentes com conteúdos que não têm a ver com a didática, eles têm que sair, eles têm que ser expelidos do seu trabalho. Essas pessoas não estão lá para dar aula de matemática. Elas não estão lá para ensinar o português. Elas estão lá para fazer lavagem cerebral. E isso eu identifico facilmente. E aí o que eu faço? Eu demito. Eu mando embora. Isso quem é que faz? Alguém com liderança e alguém com respaldo da sociedade. Se a sociedade disser e está dizendo eu quero melhor aula, melhores professores, melhor resultado do ensino do meu filho, como é que eu vou fazer isso? Deixa que eu resolvo, mas eu vou resolver. E esse tipo de cara está aparecendo, está começando a aparecer nos vários níveis. Isso é uma questão de... Eu acredito também no fator multiplicador das boas lideranças, viu, Diego? Se eu vejo que existe uma liderança forte, que começa a dar exemplo, né? Vamos ver, nós tínhamos Sérgio Moro, hoje nós temos
bons desembargadores, que nós já sabemos dizer o nome de algum deles, nós temos outros juízes no país, né, que eram bons e se tornaram melhores a partir de um bom exemplo, a partir de uma boa causa. Nós temos que fazer valer as boas causas e levar a cabo com coragem, cara. Isso tem que ter coragem, Diego. Tu tem que ter, não tem que ser intimorado. Isso, por exemplo, de dizer na cara, por exemplo, no Jornal Nacional, que vai fazer o quê com relação às mulheres? Nada. Teve uma pessoa, um candidato, que disse assim, não vou fazer nada. Já está na CLT. Quer dizer, esse cara podia mentir, podia enrolar, podia prometer, não fez nada disso. Esse é o tipo de pessoa que, tendo qualificação e tendo boas pessoas ao redor, vai conseguir gerar exemplo. Porque tudo falta de exemplo. Qual é o exemplo que nós tínhamos? Um Lula preguiçoso, semi-analfabeto, fazendo a apologia da não leitura, né? Criando factoides econômicos, emprestando dinheiro para as pessoas. Quer continuar a fazer isso? Quer continuar dando crédito? Dando crédito significa dar o meu dinheiro, o teu dinheiro suado, para as pessoas. Para quê? Dar crédito. Nada. É para comprar voto. Foi o que o Maduro fez na Venezuela. Distribui dinheiro. Aí acabou o dinheiro. E agora o que faz? Distribui cacete. Quando acabou o dinheiro, começa a distribuir porrada, tiro, bomba. Essa é a próxima fase que o Brasil ia ter se nós não tivéssemos tirado essas pessoas. Institucionalmente. Sim. Nós estivemos perto, né? Nós estivemos perto. Porque quando a Dilma consultou a cúpula das Forças Armadas para perguntar se ela poderia decretar uma espécie de estado de sítio, né? Estado de defesa, né? E os militares disseram, opa, pera lá, nem fala nisso. Vou fazer de conta que eu não ouvi. Se eles tivessem abraçado, evidentemente que os militares brasileiros não abraçariam, mas se tivessem abraçado, o país seria outro hoje. Mas é isso que eu te falei. Nós temos lideranças nas Forças Armadas que são patriotas, né? E que hoje são um grande patrimônio nacional, Diego. Nós temos hoje comandantes nas Forças Armadas brasileiras que dá orgulho de ouvir os caras falarem, dá orgulho de saber que eles existem e que são brasileiros de primeiríssima qualidade. Não é porque são militares. Quem ouviu um general Vilas Boas falar, né, quem lê o que diz quem ouviu, por exemplo, o general Mourão no Globo News, com aquela paciência dele, achei ótimo. Sabedoria, paciência. Ele teve que ter paciência, teve que ter uma educação hiperbólica para aturar alguns dos entrevistadores. O Marco Antônio Villa fez uma entrevista longuíssima, de quase 1 hora, com o general Vilas Boas. Fazia muito tempo, Diego, que eu não ouvia tanta inteligência, tanta sabedoria, porque inteligência é uma coisa, sabedoria é o que tu faz com a inteligência, né? Então, um cara sábio, um cara prudente, um sujeito extremamente preparado, general Vilas Boas, né? Nós temos o general Heleno, um cara com preparo de campo espetacular. Nós só temos gente boa nas Forças Armadas, isso é muito bom. E isso resguarda um pouco, isso nos dá um sossego. Não que a gente queira eles de volta, não, mas para garantir que, se nós tivermos que defender a Constituição, esses caras vão estar do lado do país, não do lado de um partido. Né? Glauco Fonseca, consultor de marketing competitivo, obrigado por conversar comigo, obrigado pela entrevista. Puxa, Diego, foi um prazer enorme e conte comigo sempre que tu achares que eu posso dizer alguma coisa que valha. Nós vamos conversar muito ainda, cada vez mais. Muito bom. E eu, tendo o privilégio do teu contato, o contato dos teus telespectadores, para mim é maravilhoso. Obrigado. Valeu. Grande abraço. Muito obrigado. Abraço. Este é o programa Opinião Livre e eu falei daqui de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A sua empresa tem entre 2 e 29 pessoas? Contrate um plano Unimed Porto Alegre. Conte com carência zero para consultas e exames simples, além de 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Aproveite e proteja o que é mais importante no seu negócio. Ligue 0800 510 4646 ou acesse www.unimedpoa.com.br/PME. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. E eu estou falando aqui de Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Este é o programa Opinião Livre. Eu tenho a satisfação de receber agora, conversar agora com o advogado Leonardo Lamacchia. Doutor Lamacchia, boa noite. Boa noite, Diego. Uma alegria poder falar contigo e te rever tão proximamente assim. Nós que estamos fisicamente longe, mas com essa tecnologia nos permite estarmos tão próximos. É uma coisa maravilhosa isso, né? O doutor Leonardo Lamacchia, que é vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, mas também é um homem do campo, né? Ligadíssimo ao agronegócio, presidente da FEBRAC, Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça. Como é que antes de a gente entrar, meu prezado amigo Leonardo Lamacchia, antes da gente entrar na questão da advocatícia, da situação do Brasil, que eu quero te ouvir a esse respeito também, me conta como é que é a tua ligação com o campo. Bem, Diego, mais uma vez registrar a satisfação de falar contigo e com todo o teu público. A minha ligação com o campo vem desde criança. Nós somos uma família que tem tradição na criação de cavalos da raça árabe. Meu tio foi um dos primeiros, presidiu a associação aqui no Rio Grande do Sul. O meu irmão deu continuidade a essa criação e hoje eu, que desde pequeno me apaixonei por esse animal belíssimo que é o cavalo, acabei dando continuidade. Isso me impôs, me possibilitou assumir a Associação Gaúcha dos Criadores de Cavalo Árabe. Tive por 2 mandatos na presidência da associação, uma associação muito tradicional aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos 45 anos de atividades ininterruptas, a segunda raça de equinos dentro do estado do Rio Grande do Sul. E a partir desse trabalho, comecei a me relacionar com a FEBRAC, fui vice-presidente da FEBRAC, que é a Federação, como tu bem disseste, brasileira das associações de criadores de animais de raça. Portanto, a FEBRAC reúne as principais associações de criadores de gado, de ovelha, de cavalos, de caprinos, de aves e de pequenos animais, todos os animais que são expostos, por exemplo, na Expo Inter. Uhum. E aí, a partir deste trabalho de vice-presidente na FEBRAC, repeti mais um mandato de vice-presidente na FEBRAC e, por decisão da Assembleia Geral da FEBRAC, portanto, dessas 64 associações de criadores, fui eleito com muita satisfação e orgulho no ano passado, presidente dessa importante federação. Chegaste a criar cavalo crioulo também ou não? Não, só cavalo árabe. Cavalo árabe. Embora, Diego, essa pergunta me oportuniza fazer um esclarecimento. Sim. Eu sou fundamentalmente um apaixonado
pelo cavalo, por esse animal que é símbolo de força, esse animal que é símbolo de garra, esse animal que tem tanto simbolismo cultural e histórico nele. Então eu gosto de todas as raças de cavalo e admiro. Eu acho que cada raça tem muita característica interessante para nós olharmos, avaliarmos, apreciarmos, né? Então o cavalo crioulo é um grande cavalo. O cavalo crioulo tem uma relação muito forte com o Rio Grande do Sul, muito próximo de nós gaúchos. O cavalo quarto de milha é um cavalo também fortíssimo no mundo todo, muito forte nos Estados Unidos, onde tu estás. O cavalo árabe, que é o considerado o pai e a mãe de todas as raças, tem mais de 3 mil anos de seleção genética, e o sangue do cavalo árabe dá origem a praticamente todas as outras raças. Sim. O cavalo manga larga é um cavalo importante também no Brasil, é o primeiro rebanho de animais de equinos no Brasil é do cavalo manga larga, o maior número de animais inscritos. Então eu sou fundamentalmente um apaixonado pelo cavalo. Que beleza. Bom, quem cria cavalo árabe sempre repete que é o melhor cavalo do mundo, não é isso? Exatamente. Né? Doutor Leonardo Lamacchia, nós temos uma eleição que se avizinha aí no Brasil. Como é que o senhor espera, como presidente dessa federação importante aí, ligada diretamente ao agronegócio, como é que o senhor espera que o próximo presidente da República e o próximo Congresso tratem essa questão? O Brasil, olha, não fosse o agronegócio, estou falando de agricultura, pecuária e todo o resto que advém daí, né? Nas últimas décadas o Brasil seria um país, enfim, não seria o Brasil que temos hoje. Se hoje temos um país com dificuldades, seria muito pior se nós não tivéssemos focado no agronegócio, sobretudo nas últimas 3 décadas, 2, 3 décadas. O que o senhor espera do próximo presidente? Bem, Diego, a tua pergunta é absolutamente oportuna, e hoje, por casualidades da vida, eu participei de um seminário de direito tributário realizado pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, e o tema que me coube foi falar um pouco sobre tributação no agronegócio. E eu falava exatamente neste painel sobre a importância do setor primeiro e do agronegócio. Importância atual e importância futura. E dei alguns dados, Diego, que eu acho que são importantes para eu te responder objetivamente a pergunta, mas vou fazer essa introdução que eu acho que para o público que está nos assistindo é muito importante. Só para que o público tenha uma ideia, a pecuária brasileira e a FEBRAC, Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, ela representa as principais associações brasileiras de pecuária. Nós não temos nenhuma relação e não representamos a agricultura, a lavoura. Certo. Porque a criação, toda atividade de criação de animais de raça é conceituada como pecuária. Então, só para que o público tenha uma ideia dos números, a pecuária brasileira é a segunda pecuária do mundo, só perde para a pecuária americana. Por outro lado, o Brasil é o primeiro exportador de carne mundial. Então, não resta dúvida nenhuma de que, eu tenho usado essa expressão, o agronegócio brasileiro tem levado a economia do Brasil literalmente no lombo, porque há uma importância econômica muito significativa do agronegócio como um todo, mas estou falando especificamente porque a federação que presido representa a pecuária da pecuária brasileira. Para que os telespectadores tenham uma ideia, a pecuária com o gado de corte e o gado leiteiro movimenta atualmente no Brasil uma cifra de 258 bilhões de reais. A cadeia dos suínos, 65 bilhões de reais. E a cadeia dos equinos, a indústria do cavalo, 16 bilhões de reais e gera aproximadamente 3 milhões de empregos. E aí um ponto importante, Diego. Esta mão de obra que trabalha na pecuária, na indústria do cavalo, é uma mão de obra que provavelmente, se não estivesse aí empregada, poderia estar delinquindo. Então, além da importância econômica do agronegócio, nós temos uma importância social e ainda a importância cultural, porque o agro e o campo traz valores muito importantes para todos nós. E nós que somos gaúchos sabemos muito bem disso, porque nós temos uma relação muito direta com o campo.
Bem, o cenário brasileiro que se avizinha, não obstante toda esta importância, e eu traduzi esta importância não numa opinião minha, eu traduzi essa importância nos números em que te passei. Não obstante tudo isso, nós ainda enfrentamos muitas dificuldades e o criador e o produtor brasileiro enfrentam muita dificuldade da porteira para fora. Faz muito bem o seu trabalho da porteira para dentro. Cada real gerado da porteira para dentro gera R$3 da porteira para fora em razão da cadeia que se desenvolve. Então veja a importância efetivamente do agronegócio brasileiro. E quais são os maiores problemas da porteira para fora? A infraestrutura me parece que é gigante, a problemática. Sim. A questão tributária também, imagino eu. Também. Elevada carga tributária, burocracias de toda ordem, e aí eu tive a oportunidade já contigo em vários outros programas de nós conversarmos sobre isso. Esse Estado brasileiro, aliás, assisti um comentário teu muito interessante, Diego. Sim. Focando exatamente nisso, que o Estado brasileiro deixe o empreendedor empreender, porque assim nós teremos desenvolvimento social. A partir de desenvolvimento econômico, nós teremos desenvolvimento social. Os modelos que nós já experimentamos no mundo, onde o desenvolvimento social vinha antes do desenvolvimento econômico, não deram certo. Isso não é opinião, é fato. Né? Então, da porteira para fora, alta carga tributária, dificuldades de toda ordem no campo burocrático, por exemplo, licenciamentos ambientais e outras dificuldades burocráticas. Essa questão toda envolvendo os fretes, estradas ruins para escoamento das produções, insegurança no campo e na cidade, nós temos hoje também. E nós temos algumas coisas que só o Brasil conseguiu produzir nesse sentido. Vou dar um exemplo. Nós temos área de reserva legal no Brasil, que é hoje, na média, 20% de uma propriedade produtiva. 20% de uma propriedade onde não pode ser exercida atividade agropecuária. Então há indenização para o proprietário dessa área. Ele tem a sua propriedade mitigada, o seu direito de propriedade reduzido, por uma ação de interesse do Estado e da nação, que eu acho importante, que eu acho louvável que haja essa preocupação da nação brasileira com o meio ambiente, só que há uma interferência direta do interesse da nação e, portanto, de uma reserva que é do governo brasileiro, sem a respectiva indenização. Nós tivemos recentemente, Diego, uma iniciativa lamentável de um vereador do Partido Socialista Brasileiro, vereador do município de Santos. Este vereador, para proibir a exportação de gado em pé, sob o pretexto de que isso gerava maus tratos aos animais, consegue aprovar uma lei naquele município, e o prefeito sanciona esta lei, vedando o trânsito de carga viva dentro do município de Santos. Exclusivamente para proibir a exportação de gado em pé. E aí, nesse aspecto, já como uma primeira medida, e de forma inédita na FEBRAC, nós ajuizamos uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma ação de natureza constitucional no Supremo Tribunal Federal, e obtivemos uma liminar do ministro Edson Fachin, suspendendo os efeitos desta lei absolutamente ideológica e inconstitucional. Então, eu dei aqui alguns exemplos da dificuldade que o criador, e eu vou até além, não só o criador e o produtor rural, que o empreendedor brasileiro tem da porteira para fora ou da porta da sua empresa para fora. Se o senhor tivesse essa possibilidade, né, porque tudo no Brasil a gente depende, né, dessa interlocução da sociedade, que ainda engatinha na sua própria organização, com os nossos representantes, com os políticos. E a gente sabe que o nível dos políticos, em regra, é muito ruim. Ou são muito ignorantes, ou têm interesse escuso, evidente. Isso não é uma generalidade, tem gente boa lá também, a gente sabe, tem muita gente boa. Mas vamos dizer assim, numa média, é complicado, é complexo, né, doutor Lamáquia? Então, essa interlocução às vezes é difícil, porque para um congressista que está lá fazendo esse regramento, por exemplo, é muito fácil, né? O que se demarcou de reserva indígena, de área indígena, olhando 500 anos para trás, esquecendo do produtor,
né? Tem famílias que estão lá, as famílias há 200 anos, e agora estão devolvendo as áreas para os índios, criando conflitos e tal. Então, para o legislador, às vezes é muito difícil entender a realidade. A realidade. Eu vi, por esses dias, inclusive no noticiário aqui nos Estados Unidos, o nosso ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que por sinal foi um bom ministro, um homem competente, né? Foi Sim. presidente do Banco Central, mas ele foi fazer campanha numa favela de São Paulo. Imagina, doutor Lamarck. Acho que é a primeira vez que ele entrou numa favela. E aí ele disse lá que ele vai, em 4 anos, regularizar. Vai regularizar todas as áreas daquela, né, desse tipo no Brasil, assim. Então, são coisas, infelizmente... Estou citando esse exemplo, podia citar exemplos de todos, tá? Às vezes, um distanciamento da realidade. O senhor preside uma associação, uma federação importante. Como é que faz para que o representante, o homem público, entenda o que é a vida real? É uma excelente pergunta, Diego. Eu acho que o que está faltando para o Brasil, muito, e para os políticos brasileiros, é se colarem mais na realidade, exatamente o que tu estás dizendo. Às vezes se fecham, ou na maioria das vezes se fecham nos seus gabinetes em Brasília e desconhecem ou fazem desconhecer a realidade, a dura realidade que nós vivemos no dia a dia. Dei alguns exemplos que afligem e atingem a todos nós. Insegurança no campo e na cidade. Como é que nós podemos pensar em empreendimentos urbanos ou rurais com o nível de insegurança e de impunidade que nós vivemos hoje no Brasil? Então, eu acho que o único caminho que nós temos é esse, é um caminho de conscientização, é um caminho do voto, é a sociedade civil efetivamente se convencer que ela tem que ser protagonista, que ela não tem que ser apenas coadjuvante, e nós, entidades da sociedade civil organizada, como, por exemplo, a FEBRAC, como o Instituto dos Advogados e como outras, nós temos um papel importante nesse sentido, de mostrar, de comunicar, de bradar por estas mudanças e por essas alterações. A começar pela reforma política, que eu acho que é a primeira das mudanças que nós precisamos, porque não é crível que o Brasil tenha 35 partidos, porque não existem 35 ideologias. Então aí já há, e na verdade não são partidos políticos, né, Diego? Nós vemos que os partidos hoje, na grande maioria, são empresas que foram abertas visando captar dinheiro do fundo partidário, outra excrescência, outro absurdo, recentemente aprovado. Toda essa situação que nós estamos vivendo, o Congresso Nacional teve o peito de aprovar aquela matéria e com aqueles valores que aprovou. Então, eu penso que essa é uma das primeiras pautas que nós vamos precisar, a reforma política, porque senão, mesmo que nós consigamos fazer um trabalho de convencimento de diferentes categorias e da sociedade civil em geral, nós vamos ter uma renovação muito pequena, e acho que isso vamos vivenciar agora nessa eleição, uma renovação muito pequena, porque aquele que quer efetivamente entrar vai ter muita dificuldade de concorrer com um político que já está lá e está com um financiamento expressivo do fundo partidário. É acesso à leitura, então, né? Quer dizer que a renovação não vai ser aquilo que se imaginava que poderia ser. Acho que não. Eu acho que nós teremos uma renovação, infelizmente, uma renovação pequena. E aí, como tu também bem disseste, nós temos bons políticos. O caminho para as mudanças é o caminho da política, porque é o caminho democrático. Para os males da democracia, mais democracia. Nós temos uma democracia muito jovem, notadamente se compararmos, como às vezes gostam de comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm, de forma ininterrupta, mais de 250 anos de democracia. Nunca teve regimes de exceção. E nós tivemos pseudos períodos democráticos ao longo de toda a nossa história. Nosso período democrático mais longo e estável é o último, de 1990 ou 85, porque 85 a eleição foi indireta, 90 foi a direta. Então de 85 ou de 90 para cá. Mas eu acho que é por aí, eu acho que é esse trabalho de convencimento, de mostrar para a sociedade, por exemplo, no que tange ao campo do agronegócio, é cada vez mais, e esse espaço, por exemplo, que tu estás nos dando, e o espaço que tu usa
muito para formar opinião, então é um grande formador de opinião, mostrando para a sociedade. Não existe emprego sem empresa. Não existe desenvolvimento social sem o desenvolvimento econômico. Então nós temos que começar a criar cada vez mais no brasileiro esta cultura de que nós precisamos ser um país não inóspito ao empreendedorismo como somos hoje. Nós temos que incentivar o empreendedorismo, estimular o empreendedorismo, porque é a partir dele que nós vamos conseguir mudar o país do ponto de vista econômico. E aí, a partir desta mudança, enfim, tentar mudar todos os outros aspectos e mazelas que ainda temos. Meu prezado Leonardo Lamacchia, tu estás, vamos dizer assim, convencido de que o Brasil vai entrar nos trilhos ou não? Ou seja, nós vamos tirar o pé do buraco? O Brasil tem chance? Eu acho, Diego, que é muito fácil o Brasil tirar o pé do buraco. O Brasil é um país muito próspero, tem tudo para crescer. Eu dava esse exemplo da pecuária. Aliás, se nós falarmos um pouquinho em agronegócio, veja como o Brasil tem importância no cenário mundial e quanto pode crescer. Há estudos que em 2050 nós seremos 9 bilhões de habitantes no planeta Terra. Hoje somos 7 bilhões. Ou seja, 2 bilhões a mais. A China entrou muito fortemente, em razão do seu desenvolvimento, no mercado mundial de alimento. A Índia está entrando fortemente, demandando por alimento. Portanto, o Brasil tem uma oportunidade de ouro no que tange ao agronegócio. Um agronegócio já extremamente desenvolvido e que cada vez se desenvolve mais. Eu tive uma oportunidade agora, por um trabalho do meu escritório de advocacia, junto a alguns produtores rurais da Bahia, conhecer uma região chamada Matopiba, que é a chamada de uma nova fronteira agrícola do Brasil, sim, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. E é impressionante, Diego, o que há de lavoura naquela região, de lavoura de algodão, de lavoura de soja, no Piauí, no Tocantins, na Bahia, em Roraima, em Rondônia. Muitos gaúchos subiram, foram abrindo essas fronteiras agrícolas. Então o Brasil ainda tem muita área e tem muita chance de crescer. O que eu acho que é o nosso desafio é tentar fazer com que o Estado seja mais eficiente e facilite a vida de quem quer empreender, gerar emprego e renda. Se nós conseguirmos, se quem ganhar as eleições conseguir dar esse encaminhamento para o país, eu acho que nós temos tudo para ser um país muito desenvolvido e próspero. Vejam que com uma pequena mexida, né, o Temer quase botou o país nos trilhos, né, uma pequena mexida que ele fez, mas aí veio aquele escândalo todo da JBS e o governo fez água. Mas no que o país voltar, a roda girar e a gente conseguir fazer algumas reformas que são essenciais, o país, imagino, deslanche. Num nível... Nós temos, Diego, polos de tecnologia avançados. Nós temos aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, um polo de startups muito importante no que tange, por exemplo, a América Latina, um dos mais importantes. Nós temos um agronegócio forte, nós temos uma indústria forte. Então, é como tu disseste, nós temos turismo forte, nós temos um país com vocação turística. O brasileiro tem vocação empreendedora. Então, é bem como tu disseste, nós temos tudo para dar certo. E mesmo quando os governos fizeram tudo errado, por conjunturas internacionais, o Brasil deu certo durante alguns anos. Então imagina um governo colaborando e ainda a gente tendo um vento a favor, como tivemos durante um período do governo do PT, com a economia indo bem, por exemplo. Sim. Dr. Leonardo Lamacchia, advogado, presidente da FEBRAC, Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, também vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Obrigado por conversar comigo, obrigado por me conceder essa entrevista. Diego, eu que te agradeço, sempre um prazer falar contigo, com o teu público, e em especial hoje poder matar a saudade de ti que está tão longe da gente. Foi uma satisfação, uma experiência nova para mim, dar uma entrevista assim com esse aporte tecnológico, tu em Orlando e eu aqui em Porto Alegre. Que beleza, digo mesmo. Um forte abraço, felicidades.
Grande abraço, tudo de bom, muito obrigado. O programa Opinião Livre. Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A sua empresa tem entre 2 e 29 pessoas? Contrate um plano Unimed Porto Alegre. Conte com carência zero para consultas e exames simples, além de 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Aproveite e proteja o que é mais importante no seu negócio. Ligue 0800 510 4646 ou acesse www.unimedpoa.com.br/PME. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.